2,50, se não bastassem os aumentos aí no preço do combustível, no preço dos alimentos, imagine só pagar quase o dobro no valor do plano de saúde. O Procon de São Paulo notificou a Central Nacional Unimed e a Qualicorp para pedir explicações sobre um reajuste de 80%. O órgão determinou que as empresas respondam quais foram as carteiras atingidas pelo aumento, e é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o advogado especialista em direito à saúde e sócio do escritório Vilhena Silva Advogados, Rafael Roba. Boa tarde, obrigada por nos atender. Como vai? Rafael, nos ouve? A gente vai tentar... Agora sim, estamos no ar. Bem-vindo, Rafael. Obrigada pela participação. Queria te perguntar sobre essa determinação do Procon. As empresas pediram um prazo um pouquinho maior, terminaria nessa semana, mas terão até o dia 11 para prestar esses esclarecimentos sobre as carteiras envolvidas no aumento e quais custos que são repassados também aos consumidores, né, aos clientes dos planos de saúde. É mais uma facada no bolso em meio à inflação alta, 80% de reajuste. A gente está falando aí de um aumento que chama muita atenção, né? Sem dúvida, esse é um caso que de fato chamou muita atenção, né? Um reajuste extremamente elevado, foi para um grupo específico de um plano coletivo por adesão, mas ele reflete bem o problema justamente desse tipo de plano, os planos coletivos, né? Que não tem o reajuste regulamentado e, consequentemente, os reajustes passam por nenhum tipo de controle ou de fiscalização por parte da ANS. E muitas vezes os consumidores são surpreendidos com índices extremamente elevados, como nesse caso. Então, de fato, é um caso que chama atenção. O Procon notificou, então, as empresas envolvidas, né, pedindo esclarecimento, pedindo transparência, e isso é extremamente importante. O Procon está pedindo que as operadoras demonstrem a efetiva necessidade desses reajustes, uma coisa que, de fato, as operadoras não costumam demonstrar para os consumidores. Agora, Rafael, neste caso, o Procon já acionado, mas postura do consumidor, também existe a necessidade já de imediato de procura por uma proteção legal? Como é que fica a indicação aí para as pessoas? Bom, nesse caso específico, os consumidores que se sentirem lesados, eles podem inclusive buscar a justiça para questionar esse reajuste. Inclusive, essa carteira é uma carteira que a própria operadora deixou claro já que ela não tem interesse mais em comercializar. Então, me parece que a conduta da operadora nessa situação é de aplicar um reajuste que se torne até proibitivo para que o consumidor continue nesse plano. E se de fato existirem consumidores nessa carteira de clientes que estejam em tratamento ou sejam consumidores idosos, eles vão ter muita dificuldade para encontrar outro plano que aceite, né, a sua adesão. Então, esses consumidores eles podem, se for o caso, questionar esse reajuste na justiça, e o judiciário tem reconhecido a abusividade dos reajustes, principalmente dos planos coletivos, quando eles não são minimamente demonstrados pela operadora, né, com dados, com informações contábeis que justifique o elevado índice de reajuste. Pois é, a gente está falando desse contrato tipo coletivo por adesão, como você citou agora há pouco, que não tem esse limite determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Queria te pedir para explicar para quem está nos acompanhando, até para identificar qual é o tipo de plano de saúde e as diferenças, né, entre o individual, o familiar e esse coletivo por adesão, e de que forma é possível se evitar reajustes abusivos quando não há um limite determinado por um órgão regulatório. Bom, nós podemos dividir os planos de saúde em dois grandes grupos, né? De um lado, os planos individuais e familiares, e de outro, aqueles planos que são chamados de planos coletivos, que podem ser planos coletivos empresariais ou planos coletivos por adesão. Tá? Os empresariais são os contratados por empresas em benefício dos seus funcionários e sócios, e os coletivos por adesão são aqueles contratados por meio de associações ou sindicatos. Os planos individuais e familiares têm um reajuste anual regulamentado pela ANS. A ANS é que determina qual vai ser o índice máximo de reajuste aplicado nesse tipo de contrato.
Já com relação aos planos coletivos, tanto os empresariais como os coletivos por adesão, o reajuste é estipulado pela própria operadora, sem nenhum tipo de controle nem fiscalização por parte da ANS. E é justamente nesse tipo de contrato que costuma acontecer a maior parte dos abusos com relação aos reajustes, tá? É importante ressaltar que, mesmo não sendo regulamentado, a operadora ela tem o dever de transparência com o consumidor. Ela precisa demonstrar para o consumidor como ela chegou nesse índice e a efetiva necessidade de um índice de reajuste, principalmente em casos em que o reajuste é extremamente elevado. Caso a operadora não demonstre de forma clara e transparente a efetiva necessidade do reajuste, o consumidor pode questionar na justiça, porque na maior parte dos casos, os reajustes dos contratos coletivos acontecem sem nenhuma transparência e sem nenhuma explicação adequada por parte das operadoras. Agora, doutor Rafael, só para a gente finalizar, existe também a questão do plano de saúde individual, de cobrança de 16% a 18%, uma alta recorde aí de uma série histórica que foi ali analisada. Nesse sentido também, qual é a justificativa e como fica a questão da retroatividade para o consumidor se atentar? Bom, com relação aos reajustes dos planos individuais, é a ANS que vai apurar o índice necessário. A ANS ainda não apurou e nem divulgou o índice. Os índices que estão sendo divulgados são estimativas de algumas instituições que estão sendo feitos, né? Mas vale lembrar que todo ano as estimativas sempre ficam acima do índice que depois a ANS efetivamente autoriza. A ANS deve divulgar esse índice entre junho e julho, e esse índice passa a valer para os contratos que fizerem aniversário a partir de maio. Tá? Então ele pode retroagir para quem já teve um contrato com aniversário a partir de maio, que seja um contrato individual ou familiar. Mas vale lembrar que os planos individuais e familiares, eles representam só 20% do total de planos ativos hoje no Brasil. A maior parte dos contratos que estão ativos são planos coletivos e que não têm o reajuste regulamentado. E aí o consumidor precisa ficar mais atento ainda com relação aos reajustes abusivos. Muito bem, Rafael Roba é advogado, especialista em direito à saúde. Quero agradecer demais aqui a participação e a atenção conosco. Boa tarde, um bom trabalho. Até uma próxima. Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Até mais.